Bom dia, meninas, como vocês estão? Segunda-feira aí, mais uma nova semana que o Senhor nos deu, né? Para termos vida em abundância, com alegria, com autoridade, com discernimento, com coragem, com foco. Nunca nos esquecendo que Ele está acima de tudo, que Ele é dono de tudo, dele vem o sim, o amém, né? Então sempre colocando nossa vida, a vida da nossa família diante do Senhor, consagrando a nossa semana, né? Sendo cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, né? Para honrar e glorificar o nome do Senhor. Nós finalizamos o livro de Êxodo, né? Talvez algumas aí não conseguiu ler ao todo, ao acompanhar tudo, mas eu preciso dizer a você que é importantíssimo que você leia esse livro, tá? Desse livro eu tirei muitas experiências, muitos ensinamentos muito importantes para minha vida, né? Coisas que foram moldando até mesmo o meu caráter, foi me abrindo os olhos, foi me dando discernimento, entendimento. Mesmo que nós dizemos, é o Antigo Testamento, né? Nós somos cristãos, né? Nós cremos em Jesus Cristo é Deus. Então, Jesus Cristo fala, e a gente aprende em Êxodo sobre os 10 mandamentos, sobre as leis, né? Então, e há um mover no Novo Testamento, né? Que as pessoas, mas nós não vivemos mais debaixo da lei, nós vivemos no Novo Testamento. Sim, mas Jesus Cristo também diz, eu não vim revogar a lei, mas sim cumpri-la, né? Então, para vocês terem um entendimento que tudo que está na Bíblia, tudo, Antigo, Novo Testamento, é a palavra do Senhor. E ela precisa ser cumprida de forma coerente, né? De forma coerente, com entendimento, com discernimento, com sabedoria, porque a Bíblia toda é a palavra de Deus. Para mim, no meu entendimento, não existe isso que está escrito, porque lá no Antigo Testamento era rígido, era não sei o que, não podia isso, não podia aquilo. E no Novo Testamento as coisas foram mais tranquilas, Jesus deixou mais leve. Ei, Jesus não deixou mais leve. No Antigo Testamento, ali a gente vê sobre as leis, em Levítico vai ter mais sobre as leis, que o homem, quando adulterava, ou a mulher quando adulterava, eram mortos apedrejados, né? Para quem diz que nós estamos debaixo da graça, entenda que Jesus falou assim, que, estou parafraseando, tá, gente? Que em verdade, ele diz a nós que aquele que olhar com cobiça, ele já está pecando. Então entenda, meu irmão, que ao pensar mal do seu irmão, ao desejar mal ao teu irmão, mesmo que em pensamento, você já está pecando. Lá no Antigo Testamento você precisava cometer o ato, né, para receber a punição. Aqui só de você pensar o mal, você já está pecando, né? Porque nós podemos matar e oprimir as pessoas através de várias formas, sem necessariamente ir lá e cometer um crime, tá bom? Essa é uma das primeiros ensinamentos que me chamou a atenção. O segundo é o que é sobre o sábado, né? O dia do Senhor, né? O dia do descanso. Eu e meu esposo debatemos várias vezes sobre isso, né? E então, eu vou ler para vocês aqui. Vamos lá, Êxodo. Vamos lá ver o que fala aqui. Sobre o sábado.
Moisés reuniu toda a comunidade, está no capítulo 35, né? Moisés reuniu toda a comunidade de Israel e lhe disse: essas são as coisas que o Senhor mandou fazer. Em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia lhe será santo, um sábado de descanso consagrado ao Senhor. Todo aquele que trabalhar nesse dia terá que ser morto. Nem sequer acenda um fogo em nenhuma de suas casas no dia de sábado. Existem mais ensinamentos aqui sobre o sábado, tá? Mas o que eu quero enfatizar para vocês é que em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia lhe será santo, um sábado de descanso consagrado ao Senhor. Entendam que existem culturas diferentes, tá bom? O que eu tiro daqui, o meu entendimento é que nós trabalharemos 6 dias. 6 dias, correto? Aqui pra gente 6 dias cai no sábado, porque a nossa semana começa na segunda-feira. Então, nosso domingo, ele será para o Senhor, né? Nosso domingo será para o Senhor. Para alguns, eles seguem a risca. Se é sábado que está dizendo, é sábado que está dizendo. E eu respeito isso. Só que nós precisamos, lá no Novo Testamento, Paulo, quando escreve as cartas, ele nos adverte, né? Que cada um viva conforme a sua consciência, aquilo que pede sua consciência. Então, se eu encontro irmãos que querem fazer o descanso no sábado, eu preciso respeitar isso. Assim como eles também não podem julgar as pessoas que necessitam e precisam de trabalhar. E uma coisa que é muito importante e que passa despercebido e que eu acho que é a pior coisa que nós fazemos, né? Jesus diz no Novo Testamento sobre o sábado. Está em Marcos 2, 23 ao 28 e também está em Lucas 6, 1, 5. Sucedeu por aquela altura que Jesus atravessava umas searas com seus discípulos, era sábado. E como os discípulos sentiam fome, começaram a arrancar espigas de trigo e a comer grão. Mas os fariseus, ao vê-los fazer isso, protestaram: os teus discípulos estão a fazer o que não é permitido no dia de sábado. Então, vocês que já leram a Bíblia, já acompanharam que Jesus vinha e curava no sábado. Então, o que Jesus estava enfatizando nisso? Não é que ele estava revogando o que estava escrito no Novo Testamento, mas ele queria que nós entendêssemos que nós interpretamos as coisas talvez de formas erradas. Porque você vai deixar alguém sentir fome no sábado, você vai deixar de curar alguém, de fazer a bondade para alguém porque é sábado. E entendam, e o que mais me chama a atenção, o que diz no Velho Testamento que nós podemos trazer para o Novo Testamento. Em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia lhe será santo, um sábado de descanso consagrado ao Senhor. Né? Então nós somos muito certinhos, né? Nós entendemos que existe um dia consagrado ao Senhor. Seja ele sábado, seja ele domingo, seja ele segunda-feira, porque existem pessoas que precisam trabalhar no domingo e a sua folga cai em dia de semana. Deus dignificou o trabalho. Ele diz que o homem viveria do suor da sua face, do seu trabalho. E mesmo antes disso acontecer, Adão já cuidava do jardim, dava nome aos animais, então o trabalho é digno. E o que acontece? Eu quero levar vocês a entender isso aqui, ó. Mas o 7º dia ele será santo, um sábado de descanso consagrado ao Senhor. Esse descanso, gente, ele nos leva a quê? A nos revigorar no Senhor. A ter o entendimento que nós precisamos desse tempo tirado, consagrado ao Senhor. Eu sei que nós devemos ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias, mas nós precisamos de um dia consagrado, de falar ao Senhor: Senhor, este é o dia do meu descanso.
Esse é o dia que eu consagro a Ti, Senhor. Eis-me aqui, meu Deus. Tenha a sua intimidade de modo fervoroso, de modo que você vai se conectar a Deus como nenhum dia daquela semana corrida, que você fez orações automáticas, que você leu e não conseguiu meditar na palavra de Deus. Tire esse dia de descanso para isso, para se renovar em Deus, para entender as Escrituras, para se conectar com Deus e o Espírito Santo através da oração, para ir à igreja, para fazer o bem, para se reunir com a sua família e falar de Deus, onde Deus é o centro do universo. Então é isso, nós não podemos ser hipócritas e falar, não, eu não trabalho no sábado, eu não trabalho no domingo. Será que é verdade? Será que no dia do nosso descanso nós não nos colocamos a fazer as tarefas que nós não conseguimos durante a semana? E nesse dia, será que a gente não murmura mais? Será que a gente não briga mais? Será que a gente não espragueja mais? Nós mulheres trabalhamos tanto que chega o nosso domingo, o nosso dia de folga, nós trabalhamos mais ainda. Trabalhei com muitas mulheres e elas diziam, cara, a gente trabalha mais em casa do que no próprio trabalho. Então entendam, meninas, que nós não podemos ser hipócritas ao ponto de querer defender uma tese, uma teoria, sem entender o verdadeiro sentido das coisas. Consagre um dia ao Senhor. Consagre um dia. Para os judeus começa às 6, termina às 6, não é o dia inteiro do sábado. Tá bom? E existe mais uma coisa no livro de Êxodo que me faz refletir muito, que é sobre todas as reclamações, né? Então Moisés foi lá, tirou o povo do Egito com a força, com a direção de Deus. Então logo, não demora muito, o povo começa a reclamar, a murmurar. Pô, tirou a gente do Egito, pra quê? Pra morrer no deserto. Então que deixasse nós lá, beleza, passa isso, o Senhor abre o mar, né, engole os egípcios. Passa mais um pouco, chega lá nas águas de Mara. Nossa, nós estamos com sede, essa água e tal. Mais murmuração, mais reclamação. Daqui a pouco é pão, não tem pão, vai o Senhor, derrama o maná do céu. Daqui a pouco é carne, não temos carne. Lá a gente comia, né? Então o povo reclama de novo, murmura de novo. E o Senhor vai lá, né? Traz as codornizes. Não satisfeitos, Moisés sobe ao monte para trazer os 10 mandamentos. E o que acontece? Outra coisa que é importante, o líder subiu ao monte para falar com o Senhor e ele levou 40 dias. 40 dias. 40 dias. Então ele ficou lá, ele falou com o Senhor e ele trouxe as leis. Dentro disso, o que aconteceu com o rebanho? O que aconteceu com o povo? Murmuraram, reclamaram. E o que eles fizeram? Se voltaram a adorar a outros deuses. Deus do Egito. Então Arão, no momento de desespero, vai lá, pede o ouro, pede os brincos, perde as argolas, os pendentes e faz o bezerro de ouro. E ali eles se sentem seguros porque eles estão vendo uma imagem, né? Existem passagens interessantes, né? Que fala, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Então isso me leva a pensar e eu fico... existe algo que acontece dentro de mim que eu fico...
Meu Deus, esse povo viu, ele viu a nuvem acompanhando eles. Eles viram a fumaça de fogo. Eles foram sustentados com maná. Eles viram a água sair da rocha. Eles receberam as codornizes. E esse povo não creram no Senhor. Como assim, Jesus? Sabe, essas coisas, elas me causam um espanto. Que eles viram, mas nós também vemos. Nós também vemos os planos do Senhor. Nós também vemos o agir do Senhor. E se você não vê, é porque você não quer olhar para as bênçãos que o Senhor te deu. Para a sua saúde, para a casa que você habita, para o trabalho que você tem, para os filhos que o Senhor te deu, pelo esposo que o Senhor te deu, pelo livramento que muitas vezes você nem vê, mas o Senhor está ali te livrando e te guardando. E o que nós fazemos? Ó céus, ó terra, por que disso? Por que daquilo? Entendam que nós não precisamos estar satisfeitos com coisas que não vêm do Senhor, tá? Nós não precisamos estar satisfeitos com coisas que estão nos causando mal. Só que assim como o povo murmurava e reclamava, o povo também podia entrar em oração. Eles podiam conversar com Moisés, conversar com o seu líder e juntos orar, buscar ao Senhor. Mas é mais fácil a gente reclamar, é mais fácil a gente murmurar. É mais fácil, né, a gente colocar a culpa nos outros, a culpa nas pessoas. De fato, gente, eu não tiro... Algumas coisas estão além do que a gente pode, mas a gente tem que ir para o secreto, falar com aquele que pode nos direcionar, que pode nos dar sabedoria. Tá bom? Eu gostaria de me aprofundar um pouco mais aqui sobre a murmuração, sobre a reclamação, mas o que eu tenho para dizer para vocês é que ore ao Senhor, se coloque na posição de autoridade dentro do seu lar, no seu trabalho, saiba quem você é em Deus. Agora, se você faz tudo errado, se você tem achismo, se você tem injustiça própria, você não entende a palavra de Deus, você... não sei, de alguma forma, não existe luz no seu entendimento, é preciso que você leia a palavra de Deus. É preciso que você entenda que a justiça de Deus, ela está bem longe da nossa justiça própria, né? Então comece a mudar a sua história. Em vez de você reclamar, você converse com o Senhor e fala: Senhor, me ajuda, Senhor. Nesse assunto aqui, eu estou sofrendo, eu estou reclamando demais, e eu estou causando intriga, eu estou brigando por causa disso. Me ajuda, Senhor, a me libertar, me direciona a resolver isso. E assuntos que nós empurramos, nós deixamos para depois, eles vão sempre existir. Então nós precisamos acertar, alinhar. E para que isso seja da forma correta, nós precisamos estar debaixo da orientação, da palavra, do direcionamento do Espírito Santo de Deus, tá bom? Continuando em Êxodo, existe mais uma coisa que me chama muito a atenção. Nós vemos ali que nos capítulos finais ali é construído o tabernáculo, né? Então, vem toda a direção do Senhor, da construção do tabernáculo, das roupas, da consagração, e como era sério essa direção. Se o sacerdote entrasse nos santos dos santos de forma errada, de forma pecaminosa, ele morria. Não tinha essa, ele tinha que ficar se consagrando dias e dias e dias e dias. Pensa, gente, vamos ler Êxodo de forma de entender. Aí o que nós vemos hoje?
né? Você vê aqui toda uma direção de Deus, toda uma seriedade do Senhor direcionando sobre roupa, sobre vestes. Então nós vamos lá, falamos que nós somos cristocêntricos, né? Nós fazemos de qualquer jeito. Nós não nos consagramos. Nós nos vestimos de qualquer jeito. Nós não levamos a sério os nossos dias de culto. Nós não entendemos que nossos dons, aquilo que o Senhor nos dá, não é para nos glorificar, mas é para servir ao reino. Ele é para ser usado por Deus. Isso é triste, gente. E existem muitas coisas que envolvem isso. Mas eu gostaria que a igreja do Senhor, ela pudesse voltar um pouquinho. Voltar a ser conhecido como povo de Deus. Como, aquela pessoa é crente. Hoje em dia vira moda. Hoje em dia tá tudo tão misturado. Hoje em dia nós queremos levar o mundo para dentro da igreja para manter as pessoas lá dentro. A palavra de Deus, ela é reta e direta. Sim, sim. Não, não. Não tem que inventar moda. Não tem que inventar doutrina. Ela é o que é. Quando Moisés vai e ele precisa ir para o Egito, ele pergunta ao Senhor, Senhor, como em nome de quem eu irei falar a esse povo? E Deus fala a ele, eu sou. Deus é. Sua palavra não muda. A seriedade, comprometimento, verdade, a igreja perdeu. A igreja tem inventado moda. A igreja tem inventado doutrina. Mas isso não é de agora. O homem vem inventando muitas teorias, muitos estudos, mas lá no Novo Testamento nos adverte que chegará um dia que a sabedoria do homem ela vai se esvair. Não, chegará o dia que o Espírito Santo se retirará e o homem vai ver da própria sabedoria, né? É mais ou menos isso, tá, gente? Minha memória é fraca, mas é mais ou menos isso que fala lá. E isso também me causa um temor, porque nós somos dependentes do Espírito Santo para fazer as coisas de formas corretas. E imagina esse dia. Muitos falam que será quando Jesus estiver voltando, mas eu digo a você que muitos já não vivem debaixo da direção do Espírito Santo. Muitos estão tão entrelaçados nos seus próprios entendimentos, na sua própria compreensão, que não conseguem entender os planos do Senhor, nem para a sua vida, nem para das pessoas. Tá bom? Faremos outro vídeo falando um pouquinho mais de Êxodo, mas eu quero levar vocês, meninas, que estão iniciando aí esse caminho, a adorar Jesus Cristo de verdade, a entender o que é ser um servo bom e fiel. Nós vamos errar, nós vamos falhar, mas sempre faça as coisas de todo o seu coração. E tudo, a palavra de Deus, ela nos remete a nossa vida inteira. Não é apenas para isso, não é apenas para um grupo seleto, não é apenas para uma nação, não é apenas aquele tempo.
ou aquele tempo era assim. A palavra de Deus, ela é reta, direta e não muda. Não muda. Então, se você utiliza da própria palavra para criar brechas para suas falhas, para os seus erros, você está equivocado. Líderes precisam se consagrar. Todos aqueles que trabalham na casa do Senhor precisam ser consagrados, precisam ser exemplos. Você tem escolha, você tem livre-arbítrio. Se for para fazer de qualquer jeito, não faça. Aqui eu não estou falando para você não fazer. Às vezes as pessoas falam assim, não tá com vontade de orar. Ore mesmo sem vontade. Sim, isso sim. Não tô com vontade de ler a Bíblia. Leia a Bíblia. Ore. Você não quer ser cheio do Espírito Santo? Para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que conhecer as Escrituras. Tá bom, meninas? Então é isso. O vídeo já chegou a quase 30 minutos. Rápido. Mas, pupilas, meninas, os olhos do Senhor, leve a sério a palavra do Senhor. Tire o seu sábado, seu dia de descanso, consagrando ele ao Senhor. Nós precisamos disso. Tá bom? Beijos. Fiquem com Deus e que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê discernimento, nos direcione, nos ilumine e grave no nosso coração a sua palavra. Que é luz para meus pés e lâmpada para meus caminhos. Beijos, fiquem com Deus. Tenham uma ótima semana debaixo da proteção divina.